Olá, minhas maravilhosas, meus maravilhosos, cá estamos nós para mais uma consulta, uma abertura de tarô. E agora, como de praxe, eu gosto de trazer sempre esse tema, meus amores. Por quê? Porque às vezes a gente está passando alguma coisa no relacionamento ou algum fato desafiador, a gente está distante da pessoa amada, ou mesmo a gente está junto e está querendo entender um pouquinho como que funciona, como é que está o dia, como é que está a energia. Às vezes a gente quer ter uma conversa mais séria com ela, ou às vezes mesmo chamar ela no WhatsApp para conversar, no Zap, para a gente bater um papo. Às vezes eu estou conhecendo uma pessoa e aí agora eu quero saber como é que ela está hoje, se ela está pensando em mim, se ela não está. Então, por isso que eu gosto de trazer essa consulta, de saber como é que, o que, que o universo tem, o que, que o universo tem para revelar sobre ele hoje. Porque questões de relacionamento, quem convive com uma pessoa, mesmo quem não convive, faz parte da nossa vida, né, meus amores? Faz parte da nossa vida e a gente se relacionar. Uma vez eu li um livro que diz que os maiores problemas são por causa dos relacionamentos interpessoais. Mas nós vivemos num mundo onde a gente tem relacionamentos, a gente se relaciona com pessoas praticamente o dia inteiro, né? Quando que não é com a pessoa amada, é com o chefe, é com as colegas de trabalho, é com as amigas, é com a vendedora, é com a caixa da padaria, do supermercado. A gente está o tempo todo se relacionando. E evidente que grande parte dos problemas, eles são baseados nessas relações interpessoais. Eu concordo com esse autor. Mas principalmente aqui, no que tange a pessoa amada, é uma relação especial, né? É uma relação especial. E dita essa relação especial, a gente muitas vezes é interessante a gente ver como está a energia do momento. Porque às vezes você quer ter uma conversa com ela, ou às vezes você quer chamar ela no Zap, se é uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, ou se vocês estão distanciados, entender um pouquinho de como que está a energia dela hoje também nos ajuda aí a, a entender mais a pessoa amada e também para a nossa vida, né? Para a gente ter um pouco mais, talvez, de tranquilidade, de paz, de entendimento, de abertura de consciência mesmo, assim. Por isso que eu gosto de fazer essa abertura de tarô, essa consulta todos os dias, porque faz parte da nossa vida, né? Nós não nascemos aí para sermos sozinhos, é como que eu digo, né? O ser humano não nasceu para ser nem os animais, gente, né? Os animais, eles buscam ali a parceira, o parceiro faz parte dessa relação humana. O amor faz parte, né? Faz parte da humanidade, dessa relação mesmo entre pessoas, né? Por isso que eu gosto de trazer. Então, para isso, meus amores, dito isso, quais as energias de hoje que eu trouxe para nos ajudar? Claro, você vai colocar sua intuição, a sua energia nessa abertura, mas eu gosto de trazer forças mesmo, tanto da natureza como dos animais, dos deuses, essas energias sagradas que eu digo. E eu amo as flores, eu amo as flores. Eu acho que as flores, elas têm uma energia e por isso que eu trabalho com florais também no meu consultório e não é à toa, né? As flores têm essa energia. Então hoje eu trouxe a energia da rosa, e a energia do girassol aqui para contribuir com essa nossa abertura. Então eu peço para você se conectar, de repente pausar o vídeo, fechar os olhos e depois abrir e escolher um. Vai na sua intuição, vai na sua intuição. Qual que você escolhe aí para trazer energia para essa tiragem hoje, de saber o que o universo nos revela sobre ele hoje? Tem a energia da rosa e a energia do girassol. Enquanto isso, eu vou embaralhando aqui o tarô para saber o que ele vai nos dizer. Eita! Para ver o que
e você, para ver o que ele vai nos dizer, e você vai escolhendo aí qual energia você se conecta mais hoje. Hoje a sua conexão está mais para rosa ou para o girassol? Qual que a sua energia te chama mais? Ou então, você também pode escolher um montinho do girassol e um montinho da rosa. Qual que você escolhe? Vamos. Já escolheu? Dá esse tempinho aí. Escolhe qual que você prefere, a rosa ou o girassol? Já escolheu? Então, vou começar aqui com a rosa. Eu vou abrir um leque bem grande aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Gente, porque aqui ainda não dá. Mas eu vou dar um jeito, assim. Estou abrindo um leque. Vou dar um jeito de melhorar, gente. Toda vez eu tô melhorando, tento melhorar mais os vídeos, os temas aqui. Eu quero sugestões de temas. Por quê? Porque antes eu tinha uma mesa bem pequenininha, gente, que era provisória. Aqui eu estou no meu espaço de trabalho, tá? Aqui é o meu consultório. E é o espaço onde que eu atendo, espaço Jaqueline Aguiar. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Aos pouquinhos a gente vai melhorando cada vez mais esse espaço. E eu comecei com uma mesa provisória ainda, porque aqui o espaço é novo, né, gente? Eu recém estou decorando todo ele, porque antes eu atendia somente online. Agora eu vou voltar aos atendimentos presenciais. E aí antes eu tinha uma mesinha pequenininha, agora eu tenho uma mesinha maior, que me facilita mais essa abertura de tarô. Para você ver, minhas lindonas e meus lindões, que é interessante você começar com o que você tem. Foi assim que eu fiz aqui. Eu não tinha muita coisa. A maioria das decorações são coisas minhas, que eu já tinha na minha casa e que eu sou apaixonada. Eu trouxe aqui para o meu ambiente de trabalho. Só que a mesa, eu não tinha uma mesa. Então eu comprei uma mesa pequenininha. E aí eu percebi, quando eu comecei a fazer as aberturas, que ela ia ser muito pequena para mim. Aí agora eu já consegui uma mesa maior e essa, digamos, ela é bem mais bonita. E assim a gente vai melhorando. Então comece com o que você tem, tá bom? Agora chega de papo. Vamos lá para a energia. O que o universo tem para nos falar sobre ele hoje? Olha, 4 de copas. Gente, hoje ele tá bem pensativo, tá? Hoje ele tá bem pensativo aqui. 4 de copas me mostra isso. Uma pessoa que está pensando bastante, principalmente na relação de vocês. Ele está meio em dúvida, sem saber o que fazer. Não é em dúvida se ele quer você ou não. Ele está muito em dúvida sobre alguma coisa que aconteceu entre vocês, sabe? Deixou ele bem mexido. Não sei se ele está afastado de você. Eu sei que ele está bem. Ele tá num. Hoje ele está num dia bem reflexivo, essa é a palavra. Ele está refletindo muita coisa, está um pouco triste pelo que aconteceu, não sei, aconteceu alguma coisa? Me conta aí, gente. Olha você aqui, a Rainha de Espadas, olha você aqui. É alguma situação que vocês viveram que teve algum desentendimento? Será? Pode ser, tá? Pode ser que eu vejo para algumas pessoas, o que eu vejo aqui? Que houve um desentendimento, tá? E você não deixou barato, não, assim. Por mais que num primeiro momento até pareça que ele saiu ganhando não sei se é um distanciamento, gente, se é um afastamento, se vocês estão afastados. Pode até pensar que ele não estava nem aí, mas ele tá? Ele tá e ele tá bem triste com o que aconteceu. E ele te vê assim, como essa rainha de espadas, essa pessoa até certo ponto racional, não sei. Então, talvez uma cobrança que aconteceu, você cobrou alguma coisa dele, num primeiro momento ele fugiu um pouco, mas agora ele está pensando nisso que você falou. Eu vejo ele pensando em alguma coisa que você disse para ele está pensando muito, tá? Em alguma coisa que você falou, tocou ele num ponto que hoje ele está pensando muito sobre isso, tá? Ele está pensando muito sobre você, sobre as coisas que vocês conversaram,
e alguma coisa específica que você falou, ele tá ali, ó, martelando, martelando na cabeça dele. E ele não tá feliz, não com o que você disse, ele não tá feliz com a situação, ele não tá feliz com as atitudes dele. As atitudes dele, ele viu que não foi legal perante alguma coisa aí que vocês conversaram, ele não agiu bem e ele tá refletindo muito sobre isso hoje. Que mais? Aqui, ó, o 2 de paus, minha gente. O 2 de paus, ele tentando buscar esse equilíbrio, tá? Ele buscando esse equilíbrio e já, de certa forma, tentando ver uma forma de reverter alguma coisa que ele fez. Ele está tentando ver. Ele está tentando ver aqui uma forma de ele reverter algo que aconteceu e que você foi clara com ele e que você falou as coisas para ele e que naquele momento ele não soube entender o teu lado, mas hoje ele pensando melhor, ele começa a entender. Eu acho que há uma grande possibilidade de ele te procurar. Deixa eu tirar uma outra cartinha aqui só para eu ver. Ó, a roda da fortuna, a roda gira, as coisas, as mudanças. Não sei dizer, gente, eu acho que ele vai te procurar. Eu acho que ele vai te procurar porque ele realmente está pensando muito. Então, se de repente você quiser ali dar essa chance para ele de uma nova conversa, porque ele realmente ficou com isso na cabeça, tá? Ou ele ficou com uma relação de vocês ali na cabeça, ou alguma conversa. Estou vendo aqui que é algo, e não é que você tenha falado da última vez, pode ser que você tenha falado lá no início, enfim, alguma coisa que você falou que ele ficou pensando, ele ficou raciocinando, e ele não soube ter a maturidade suficiente para essa conversa naquele momento, mas aquilo ficou na cabeça dele e hoje ele está pensando muito sobre isso. Então, hoje é uma energia muito boa até para vocês conversarem. Então, se você tiver essa oportunidade de conversar com ele, se vier para você para conversar, saiba que ele veio e ele não veio assim do nada. Ele pensou bastante. Ele pensou bastante sobre o que vocês conversaram, sobre a relação de vocês, porque o 4 de copas é isso, tá, gente? E olha aqui, ó, do teu lado, ou seja, você mexe muito com ele gosta muito de você, não pense você que não, tá? Ele gosta muito de você e ele leva em consideração muito o que você fala, porque ele acha você extremamente inteligente, por mais que ele não demonstre isso, tá? Por mais que ele não demonstre isso, minha deusa, ele acha, é isso que ele pensa, tá bom? Ele vê que você é uma pessoa extremamente inteligente e que ele foi infantil com você. Ele foi infantil com você numa situação específica. Por isso que eu tô para te dizer que logo, logo vocês vão se encontrar de novo e ele vai vir diferente, tá? Ele vai vir diferente porque ele pensou muito em tudo, toda a relação de vocês, em tudo que você falou para ele. Porque ele te acha uma pessoa muito inteligente e sábia. Às vezes ele não admite, não, mas ele acha. Sabe aquela pessoa que não dá o braço a torcer, mas que escuta tudo e depois chega em casa e reflete? É assim que ele tá hoje. Ele tá em casa ali ou no trabalho, enfim, mas ele está refletindo tudo o que vocês conversaram. E digo mais, tá? E não digo pouco, e digo mais, assim, ó. Eu acho que a tendência é ele te procurar, ou mesmo a espiritualidade fazer vocês se encontrarem, tá? Porque ele é um pouquinho durão, assim, tá? Tô vendo aqui, ele é um pouquinho durão. Mas a espiritualidade faz vocês se encontrarem e aí ele vai saber, talvez ali, né? Eu vejo porque ele está refletindo bastante. E talvez ele vai saber lidar melhor hoje, sabe? Não ser tão impulsivo, não ser tão assim, ele vai. Porque ele viu que você não é qualquer um. Ele viu que você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa que sabe o que quer, e às vezes ele se sente até um pouquinho diminuído perto de você, sabe? Ele sente, meu Deus, essa pessoa, ela é entendida da vida, ela é guerreira, ela é isso e ela me falou as coisas e eu por besteira, por bobagem,
não soube levar essa situação muito, talvez porque ele se sentiu inferior. Ele se sentiu inferior. E aí ele se afastou um pouquinho ali. Para quem não está afastado, mas agora ele está refletindo, tá? Para quem não está afastado, saiba que ele anda pensando muito em tudo que vocês conversam. Você pode até achar que não, mas ele é muito observador. Ele observa muito, ele guarda, ele vai para casa e ele reflete em tudo que vocês conversam. Então, cuidado com o que você fala para ele, porque ele leva para lá, às vezes ele não demonstra na hora, ele não fala, mas chega em casa, né, ou onde for, em casa, no trabalho, quando ele se afasta ali de você, ele pensa, ele fica pensando em tudo que você falou para ele. Essa é o que o universo me revela sobre ele, porque ele está extremamente pensativo hoje, está pensando muito em tudo o que vocês viveram, está pensando muito em tudo que você falava para ele, tudo que você, por mais gente que você não tenha falado nada de cobrança nem nada, as coisas que você falou tocaram nele e tocaram bastante, hein? Então, para você que talvez ele te procure ou a espiritualidade vai colocar vocês dois no caminho e aí eu acredito que vai ser diferente. Isso a gente pode ver na consulta mais tarde. A gente vai fazer uma consulta aberta e a gente consegue ver mais. Agora, essa é mais ou menos para a gente entender um pouquinho como é que ele está hoje. Então, ele está bem reflexivo quanto a vocês dois. Bem reflexivo quanto à relação e lembrando de todas as conversas que vocês tiveram juntos. É uma ótima oportunidade, talvez, para um reencontro. É uma ótima oportunidade para uma conversa, já que ele tem essa abertura, ele dá essa abertura hoje, tá bom? Então, caso você tenha a oportunidade de ter uma conversa com ele hoje, as energias aqui do universo me falam que elas estão positivas para isso, porque ele já está pensando nessa possibilidade. Então, vai que ele venha te procurar, o universo coloque, ou mesmo você procurá-lo, enfim, né? Hoje eu vejo que existe essa abertura porque ele pensou bastante em você, tá bom? Agora, vamos ver quem quem escolheu aqui um girassol. Vamos ver aqui. Quem tirou o girassol? Quem escolheu, né, gente? Quem escolheu o girassol, não quem tirou. Quem escolheu o girassol, vamos ver qual a energia do girassol traz aqui para nós, para contar o que o universo tem a nos revelar sobre ele hoje. Gente, hoje ele está numa energia, olha, bem estável. Por quê? Parece aqui a carta do enforcado. Olha que interessante nesse tarô. O enforcado, geralmente, ele não está enforcado, ele está amarrado. E aqui ele está amarrado sentado, ó. Então, ele está preso a uma situação na vida dele que ele queria muito se libertar. Essa situação não quer dizer com você, é algo no trabalho, é algo que ele queria muito se libertar, mas mas ele não está conseguindo, e eu acredito que até o final do dia ele consiga se libertar, porque olha o sol aqui, ó. Olha o sol iluminando aqui, ó. Mas no mais, a gente também tem uma carta desafiadora aqui, que é o 5 de Pentáculos. Então, assim, ó, você quer falar com ele hoje? Estou perguntando isso porque eu não sei, eu vejo uma energia bem instável, sabe? Até por causa desse problema que ele está tendo lá no trabalho dele, ou com algum amigo, ou algum familiar, ele está muito preso a uma situação que não está fazendo com que ele haja assim, com discernimento, porque ele está preso àquilo ali, ele precisa resolver aquilo ali. Mas eu vejo ele resolvendo, tá? Eu vejo ele resolvendo
e ele tem essa clareza de resolução, e aí, quem sabe, ele pode ter assim, uma vontade de te procurar, mas daí eu te digo que vem uma outra coisa aqui e empaca de novo. Parece, não sei, gente, parece que esse cara tá no meio de problemas, que ele não consegue se libertar, que ele precisa resolver, e ele sente uma solidão muito grande. 5 de Pentáculos é uma carta de solidão. E é uma carta que ele se sente muito sozinho. É como se esses problemas dependessem somente dele. Ele não tivesse ajuda de ninguém. Assim, ele até queria poder te ver, te encontrar, mas ele está no meio de problema, gente, de problema em cima de problema, assim. Então, essa força do Sol aqui vai depender dele. Hoje vai depender muito dele. Se ele souber usar essa essência, essa clareza para resolver os problemas que ele está enfrentando, eu até que acredito que haja uma aproximação hoje de vocês, tá? Caso, ou mesmo que vocês estejam juntos, saiba que a cabeça dele meio que parece que vai estar lá nos problemas que ele tem para resolver, que não são poucos. E vou dizer mais, esses problemas estão mexendo tanto com ele porque ele não está conseguindo ver solução. Ele está se sentindo sozinho, como se ele não tivesse ninguém para poder estar do lado dele. E ele não consegue enxergar que você é uma pessoa que poderia, no mínimo, dar força para ele, mas ele está tão envolto no problema que ele não enxerga isso. Ele não enxerga, ele está tão amarrado àquilo ali que ele não enxerga isso, que seria muito bom ele estar com você. Mas ele acha que se ele estiver com você, ele vai te passar essa energia ruim. É um dia que ele não tá legal. Deixa eu até tirar uma outra carta aqui. Ó, o mundo aqui, ó. Realmente é um dia bem instável. Uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal. Uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal. Uma hora ele acha que resolveu alguma coisa, outra hora ele vê que na verdade ele não resolveu, ou então um outro problema surge. É um momento bem delicado. É um momento bem delicado. Então, se você está junto com ele, for ver ele hoje, tenta passar essa força, essa positividade, fala para ele, diz assim, olha, você teve um dia pesado aí, saiba que eu estou do teu lado, que eu estou aqui para te ajudar, e que você pode contar comigo, porque eu sei a tua força e eu sei a tua garra, eu sei que esses problemas vão se resolver. Você vai conseguir resolver isso e saiba que você não está sozinho, tá bom? Caso vocês estejam afastados, hoje ele está bem estável. Hoje tem que tomar muito cuidado. Eu não te aconselharia a dar um primeiro passo hoje para uma aproximação, porque não é um dia que ele está muito bem. Às vezes a gente tem dias que a gente não está bem, né, gente? E faz parte. Então hoje é um dia que ele não está muito bem, não, assim, sabe? É um dia bem estável, é cheio de altos e baixos, e ele não consegue ver muito assim o lado afetivo e amoroso por causa desses problemas profissionais, com amigos, familiares, eu não sei, mas são problemas ali, e isso puxa lá para o lado interno dele também, as emoções dele estão pesadas hoje. Então não é um dia legal para tentar uma aproximação, tá? Deixa ele se estabilizar ali, deixa, de repente amanhã é um outro dia, amanhã você volta aqui, olha como é que tá a energia dele, aí a gente, por isso que eu amo essa consulta, por isso que eu amo, até para mim, gente, para mim saber lidar com meu companheiro, ver como é que tá a energia dele é muito bom, porque daí eu sei melhor como eu devo agir, sabe? O tarô me ajuda nisso, sabe? Claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, às vezes a gente quer ir, quer resolver, tem alguma coisa que não dá para esperar, mas a gente já começa a ver mais ou menos e escolher uma forma melhor para poder agir para uma situação, porque o tarô é esse oráculo, é esse instrumento orientador, né? Então hoje, quem escolheu aqui o girassol, saiba que a pessoa amada ali, ele tá num dia bem instável.
Se você está junto com ele, mostre que você está do lado dele, que não está sozinho. E caso vocês estejam afastados aí, é um momento que pesado para ele, para tentar uma aproximação. E eu acredito que ele também não vai fazer isso, tá? Nesse momento, porque ele está com esses problemas. Mas isso eu estou falando para vocês hoje. Amanhã é outro dia. Né, meus amores? E amanhã eu te espero aqui, mas sabe que eu sempre trago aqui uma questão de relacionamento numa consulta completa para você. E também a gente tem uma consulta para você, porque a gente não pode pensar só no ser amado, né, meus amores? A gente tem que pensar na gente também. A gente tem que saber olhar para nós também e entender a energia que o universo está emanando para a gente poder aproveitar ela da melhor forma possível. Até porque, se a gente está bem, as pessoas do nosso lado também ficam bem. Então, não esqueça de você. Por isso que eu trago também consultas para você. Para que você não esqueça de você, você saiba como é que tá as energias para o seu lado. E por isso, continue acompanhando aqui nosso canal. E não esqueça aí de curtir, de comentar, de se inscrever, porque aqui a gente traz muito tarô. Tarô nunca é demais e ele sempre serve aí para nos orientar nas nossas questões, tá certo? Te aguardo aí nos próximos vídeos. Fui!